Para justificar a saída dos cubanos que atendiam milhões de brasileiros no programa Mais Médicos, o presidente eleito voltou a dizer que os cubanos são escravos de uma ditadura. O comentarista político José Lopes Feijó mostra as contradições das justificativas de Bolsonaro para o desastre provocado na saúde pública no Brasil. O presidente eleito do Brasil atacou duramente o programa Mais Médicos ao fazer declarações desrespeitosas a Cuba e aos médicos cubanos. E com isso fez com que Cuba saísse do programa Mais Médicos, com enorme prejuízo para mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras que são atendidas por esses médicos no Brasil, normalmente em regiões em que os médicos brasileiros não querem pisar. Regiões distantes, periferia das grandes cidades, municípios sem atendimento médico, áreas indígenas. Tudo prejudicado. E na sua argumentação para tentar justificar este ataque a esta parcela da população brasileira, geralmente uma população mais pobre, sem acesso à saúde, vem com a história que os médicos cubanos trabalham no Brasil em regime de escravidão. Será? Vejamos como Jair Bolsonaro tem se portado com relação ao direito de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Faz questão de deixar claro que votou contra a lei que dava às empregadas domésticas garantias trabalhistas. Deixa claro que vai destruir o pouco que resta dos direitos dos trabalhadores brasileiros após a reforma feita por Michel Temer. É contra a lei que endurece o combate ao trabalho escravo e que, inclusive, confisca as propriedades aonde este tipo de trabalho seja encontrado para efeitos, por exemplo, de reforma agrária. Este é o comportamento de Jair Bolsonaro com relação aos trabalhadores brasileiros e aos seus direitos e às formas duras de trabalho que as pessoas são submetidas. Ou seja, um profundo desprezo pelos direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Chega a dizer que trabalhadores e trabalhadoras têm que optar entre ter emprego ou ter direitos. Desconhecendo que na época em que nós tivemos o menor índice de desemprego da história do Brasil, nenhum direito foi tirado. Apenas foi propiciado ao Brasil crescimento econômico, fazendo com que a atividade econômica e a expansão do mercado interno através de políticas públicas pudesse fazer girar a economia, gerando emprego, renda e mantendo direitos. Pois bem, é este presidente que ataca o programa Mais Médicos, dizendo que os médicos cubanos trabalham em regime de escravidão. Desconhecendo, talvez, por exemplo, que a parcela de salário que eles recebem no Brasil, R$4.000, é maior do que o que recebe 92% de brasileiros e brasileiras que têm algum tipo de ocupação. Repito, é maior do que o que recebe 92% de brasileiros e brasileiras que têm qualquer tipo de ocupação. É isto que ele chama de trabalho escravo. Na verdade, com a sua ideologia de extrema-direita, Jair Bolsonaro acaba de provocar um enorme estrago na saúde pública brasileira, desassistindo com a sua atitude uma enorme parcela da população que antes da chegada dos médicos cubanos raramente tinham nas suas comunidades um médico para atender às suas necessidades. E que tudo indica, continuarão com a saída destes médicos não tendo nenhum profissional que queira fazer este trabalho tão importante. É isso o que de fato está acontecendo. Jair Bolsonaro provoca um desastre na saúde pública e tenta justificar o que fez com frases de efeito e frases absurdamente irreais.